E esse tema que o Senhor colocou no nosso coração, da angústia à paternidade, da angústia à paternidade, é algo que o Senhor tem falado comigo há um bom tempo. É algo que eu venho sofrendo há muito tempo, na verdade. E eu comecei a ministrar a angústia aqui na igreja. E você vai entender do que eu estou falando quando o pastor começa a ministrar angústia na igreja. O pastor está levando a igreja a sofrer? Não, o pastor está levando a igreja a caminhar na presença do Senhor. E hoje eu vou me deter mais falando sobre angústia, e amanhã eu vou concluir então com a paternidade. Mas quem vem hoje e não vem amanhã, não fique preocupado. O Senhor continua sendo seu Deus e continua falando com você lá no seu arraial, amém? Aleluia! E nós vamos falar hoje mais uma vez sobre o chamado para a angústia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1. Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1. Quando você encontrar, põe-se de pé só mais um instante para me acompanhar nessa leitura da palavra de Deus. Neemias capítulo 1, vamos ler dos versículos 1 ao 6. Quem achou, dá uma glória a Deus, diga amém. Quem já achou, olha perto de você, vê se alguém não encontrou, você ajuda. E se tiver alguém sem Bíblia, você compartilha a sua Bíblia. E assim diz a palavra do Senhor, Neemias capítulo 1, dos versículos 1 ao 6. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos contra ti. Aleluia. Deixa sua Bíblia aberta, pode sentar-se. Amados, amadas, nós somos uma igreja que serve a Jesus Cristo, uma igreja que trabalha a célula, que trabalha discipulado, uma igreja que tem no seu DNA o chamado para cuidar de gente, amém? Fala assim: eu fui chamado para cuidar de gente. Eu fui chamado para cuidar de gente. Eu fui chamado para cuidar de gente. E isso é o que está continuamente ardendo dentro de nós. Tudo que nós fazemos, tudo que nós programamos, tudo que nós organizamos para fazer na casa do Senhor, pela obra do Senhor, está diretamente relacionado, vinculado a esse propósito de cuidar de gente. Qualquer atividade que a nossa igreja for fazer que não estiver alinhada a esse propósito, ela não vai acontecer, porque nosso propósito é cuidar de gente. Por exemplo, amanhã nós temos batismo na igreja, glória a Deus. Nós temos recepção de novos membros na igreja, glória a Deus.
E a galera da classe de integração já está sabendo, e você que passou por mim lá na classe de integração também já soube disso, que amanhã é dia de trazer todo atribulado, todo desviado, todo aquela que não serve ao Senhor, todo maconheiro, todo cachaceiro, todo perdido, tem aquele vizinho atribulado, é ele que tu tem que trazer para a igreja amanhã. São as pessoas que não conhecem Jesus, você tem que trazer para a igreja amanhã, porque amanhã é o dia do seu batismo, amanhã é o dia da sua recepção como membro dessa igreja. Aí as pessoas falam: pastor, mas minha irmã é da igreja tal, ela quer vir também. Pode vir, glória a Deus, aleluia. Mas o seu foco amanhã é trazer você, igreja, é trazer quem não serve a Jesus. Por quê? Porque amanhã é um dos cultos mais evangelísticos que nós temos, é culto de batismo. E nós vamos trazer os perdidos para esse lugar, para mais uma vez ouvir a palavra do Senhor e terem novamente a oportunidade de se render ao Senhor Jesus. Então toda atividade, toda a programação da igreja, do servo do Senhor, de um discípulo de Jesus, tem que ter a intenção de cuidar de gente, de ganhar pessoas para Jesus. O que passar disso é gasto de recursos, de energia, sem necessidade. Todo o nosso esforço, toda a nossa energia é focada para cuidar de gente, para fazer discípulo de Jesus. Só que isso não funciona como uma máquina que você liga lá um botão na ignição e faz esse processo funcionar. Porque existem muitas pessoas, muitas igrejas que trabalham o discipulado como um instrumento para encher a igreja. Só que o discipulado não é instrumento para encher a igreja. O discipulado é uma estratégia para fazer das pessoas mini-cristãos, mini-cristos, que são os cristãos, pessoas que se parecem com Jesus. E se elas resolverem seguir Jesus junto conosco, glória a Deus. Se resolverem seguir Jesus em outro arraial, glória a Deus. O que importa é seguir Jesus. E assim o Senhor nos tem abençoado. Mas todo chamado para cuidar de gente nasce da angústia. Fala assim: todo chamado para cuidar de gente nasce da angústia. Olha o contexto que nós estamos lendo desse texto. Neemias estava cativo na Pérsia, junto ao rei Artaxerxes. E lá, quando ele estava lá, ele era copeiro do rei. Então ele ouviu dizer que quando Anani chegou lá, ele perguntou: como é que está o povo que ficou em Jerusalém? Que ficou lá quando foi saqueado, quando Jerusalém foi conquistada. Como é que o povo que ficou, que não foi trazido para cá como cativo, como escravo, como é que eles estão vivendo? Porque o povo, Jerusalém e Judá foram saqueadas, foram conquistadas. Então o rei levou todo mundo cativo para o seu reinado. Estava lá na Pérsia então o Neemias. Então o rei, a rainha, os ferreiros, os copeiros, estavam todo mundo escravo. Só que os velhos, as crianças, as viúvas, eles ficaram lá em Jerusalém. E aí Neemias perguntou: como é que está o povo da minha terra? Como é que está o povo lá de onde eu vim? Como é que está o povo que é a minha origem? Então Anani falou para ele: a coisa não está boa. Os portões foram queimados a fogo. A muralha foi destruída. Está um montouro, o pessoal lá passa necessidade, o pessoal lá está passando dificuldade, o pessoal lá está passando por apuros, o pessoal lá está precisando de ajuda. Então Neemias, ele começou a ficar entristecido. E aí o texto que nós lemos diz que ele jejuou, que ele orou, que ele lamentou por vários dias. Diz que ele não se conformou com as coisas, com as notícias que ele ouviu a respeito da terra de onde ele veio, de onde ele foi tirado. Então, como copeiro do rei, ele chegou diante do rei para servir o rei. E o rei viu o seu semblante caído, seu semblante triste. E o rei lhe perguntou: o que está acontecendo contigo, Neemias? E de pronto ele falou: o povo de onde eu vim está passando por isso, por isso, por isso, por isso. E Neemias foi tocado pela angústia de Deus. Porque quando ele orava, o Senhor falou e ministrou no coração dele essa angústia. E o que é angústia? É esse sentimento que não vai te deixar dormir sossegado hoje. Eu profetizo que como eu, você não vai dormir direito hoje. Porque eu não tenho dormido direito desde ontem. Ontem eu não dormi direito, anteontem eu não dormi direito. Porque a angústia não me deixa dormir. A angústia está me movendo para algo maior do que eu possa suportar. E eu preciso distribuir isso com você. Neemias foi chamado por Deus para restaurar os muros em ruínas de Jerusalém e os seus portões queimados pelo fogo. Por que Deus chamou Neemias? Porque ele foi mergulhado em angústia quando soube da miséria do povo em Jerusalém. Então ninguém será levantado por Deus como um restaurador
Como está em Isaías 61, se não receber ou não recebeu o batismo da angústia. O batismo da angústia. Pastor, hoje é dia de festa. É isso mesmo, irmão, é dia de festa. E nós vamos mergulhar no coração de Deus nessa festa. Há algum tempo eu venho ministrando encontros, reencontros. Venho ministrando seminário de cura, de libertação. A gente vem ministrando nos nossos seminários, nos nossos encontros, nos encontros dos pastores amigos. E o Senhor vem me incomodando muito tempo. E eu comecei a orar ao Senhor que eu não quero mais participar de momentos de cura. Eu não quero mais estar ministrando cura. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais ministrar cura. Eu não estou mais com disposição para ministrar cura. Eu não quero mais me envolver com cura. Porque o meu coração dói demais quando começa a ministrar cura. A minha alma chora demais quando começa a ministrar cura. Porque quando eu começo a ministrar cura da vida de uma pessoa, eu começo a sentir a dor daquela pessoa. E eu começo a orar. A pessoa começa a abrir o coração para mim e falar: por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Meu pai fez assim, minha mãe fez assado, eu fui violentado assim, eu fui violentado assado. E começa a abrir o coração. E eu começo a ficar questionando a Deus: por que eu não estava lá, Deus? Por que o Senhor não me colocou lá, Deus? Se eu tivesse lá, Deus, isso não ia acontecer. Se eu tivesse lá, eu ia intervir. Eu não deixaria isso acontecer. Isso começou a queimar e me trazer muita dor. Muita dor. E no nosso último encontro com Deus, quem estava lá? O encontro é? O encontro é? Eu estava lá no momento dessa administração. E nesse momento de identificação, quando as pessoas vêm abrir o coração, numa das nossas orações lá, num dos tempos de ministrações que nós temos lá, eu comecei a sentir aquela dor de novo. Eu falei: Deus, eu não aguento mais isso. Eu vou falar aqui com a irmã missionária Monique que eu não vou entrar mais nessa ministração com ela. Vou falar, já tinha conversado isso com a Nanda várias vezes. Mas aquela ministração eu ainda permaneci. Depois eu chamei a irmã Monique no canto. Chamei a Nanda e falei: olha só, não me chama mais para ministrar cura. Eu não aguento mais. Me dói demais. Aí ela: mas o que está acontecendo? Ela começou a fazer umas perguntas para identificar se o problema era comigo. E ela fez perguntas rápidas ali, eu respondi e nós identificamos: o problema não era comigo. E aí ela começou a ministrar e Deus falou assim: tu está sentindo um pouquinho da angústia do meu coração. Tu está sentindo um pouquinho da dor que eu sinto quando minha noiva, quando meus filhos, minhas filhas, eles são violentados, eles são maculados, eles são de alguma forma violentados. E eu preciso fazer algo, e eu preciso entrar naquela situação. Há uma oração, há um clamor. Eles clamam: Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. E Deus responde, e Ele quer responder, Ele quer ajudar. Só que Deus na terra hoje é representado por mim e por você. E Ele fala: eu quero ajudar, mas não tenho quem enviar. Eu não tenho quem enviar. Por quê? Porque aquele que eu estou chamando não está me respondendo. Aquele que eu estou chamando está dormindo. Aquele que eu estou chamando está distraído com as coisas dele, com os sonhos dele, com o projeto dele. E o meu, ele não está dando atenção. Eu quero intervir. Eu sofro com quem sofre, eu choro com quem chora, mas eu preciso que a minha igreja se posicione como profeta na terra. Eu preciso que a minha igreja comece a chorar, mas para isso precisa sentir a dor da angústia, precisa passar pelo batismo da angústia. Ei, querido, tem gente sofrendo aí fora, tem gente sofrendo ali fora. O que você está fazendo para intervir nessa história? Você precisa ser sal da terra. Você precisa ser luz do mundo. Você precisa ser boca de Deus. Mas nós estamos ocupados demais em ser igreja dentro desse aprisco. Nós estamos preocupados demais em fazer programações para adorar o nome do Senhor. E o Senhor quer que a gente adore o nome dele, sim. Mas a adoração, querido, não é vir aqui cultuar. A adoração é ir e servir. E naquela ministração, ali naquele encontro, o Senhor me tomou
O Senhor tomou Ananda, tomou a missionária e liberou uma palavra. Essa dor vai aumentar. Essa dor vai aumentar. E você vai começar a formar mais pais e mães nessa terra para intervir nessa nação. Escuta uma coisa, querido. Você não veio aqui hoje cultuar o Senhor. Você veio aqui hoje ser desafiado a se tornar um pai e uma mãe para essa nação. É por isso que é da paternidade para angústia. Da angústia para a paternidade. Obrigado, mestre. Por quê? Porque essa angústia, ela não pode me deixar parado na condição que eu estou. Ela me leva a fazer algo para mudar a história de alguém. Pastor, mas eu não tenho tempo. Pastor, mas eu não tenho recurso. Pastor, mas eu não tenho isso. Pastor, eu não tenho aquilo. Eu queria fazer para uma multidão, mas não consigo fazer por ninguém. Ei, há uma frase da missiologia que diz o seguinte: um coração de uma pessoa é um campo missionário grande o suficiente para você dedicar toda a sua vida nele. Então faça por um que vai mudar o mundo daquela pessoa. Faça por alguém, mas não se contente em viver a vida de crente que você vem vivendo. Essa angústia, esse desespero, essa dor, esse choro, eu libero sobre a sua vida agora. Eu libero sobre a sua vida nessa hora. Você não vai dormir direito essa noite. Jesus, gera. Gera ambiente para o batismo da angústia. Ninguém vai ser um restaurador. Ninguém de fato vai mudar a vida de alguém se não for batizado pelo batismo da angústia. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para profetizar para as nações. Ele me ungiu para restaurar as cidades destruídas. Ele me ungiu para poder levar onde há pranto, alegria, onde a tristeza, o júbilo, tirar vestes de cinza e colocar ali um manto de alegria. Mas se eu não tiver mergulhado no batismo da angústia, eu vou funcionar por um tempo, e quando eu estiver cansado eu vou parar. Mas se eu estiver mergulhado na angústia, nada me para, nada me detém. Se me derrubarem, eu vou rolando, eu vou engateando, eu vou rastejando, mas eu vou. O que é angústia? É profundo sofrimento. Não é sofrimento aqui superficial, é sofrimento aqui. Vai te fazer encurvar. E vai fazer encurvar. E você está aqui adorando o Senhor. Daqui a pouco vem o batismo da angústia. Começa a doer. Tu vai encurvar e se prostrar. Quando Neemias tomou conhecimento da miséria que o povo dele estava, ele fez assim, dias e noites. A palavra que nós lemos diz: ele chorou, ele jejuou, ele orou, ele pediu perdão a Deus pelo pecado do povo. Ele assumiu a responsabilidade do pecado do povo, porque é isso que um pai faz. É isso que um pai faz por um filho. Por isso é da angústia a paternidade. Porque Neemias, quando ele orou ao Senhor, ele assumiu a responsabilidade do povo. Ei, um pai sabe que o filho erra, e quando erra, o pai intervém para ajudar. Ele não vai poupar o filho das consequências do pecado, mas ele assume a responsabilidade do filho diante da sociedade. Fala: o filho é meu, eu assumo a responsabilidade. Senhor, eu peço perdão pelo pecado do povo, do meu povo. Por quem que você tem orado e chorado, querido? Por quem que você tem orado e chorado e assumido a responsabilidade do pecado dele ou dela? Olha para o nosso contexto onde estamos congregando.
Olha para o seu contexto de família. Olha para o seu contexto, para o nosso contexto de igreja nessa nação. Nós temos pedido perdão ao Senhor pelos pecados da nossa nação. Isso tem gerado dor em nós. Tu tens chorado e pedido perdão pelo pecado da nossa comunidade. Isso tem gerado dor em nós. Angústia é profundo sofrimento. Angústia é agonia, é a agonia do coração de Deus. Eu não sei se você entendeu o que eu estou tentando te mostrar. Quem é Deus? Imagine Deus criando o nosso mundo. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. Ele disse: haja luz. Separação das águas da porção seca. Criou os luminares. Colocou nome em todos. Criou os peixes. Criou os animais. Criou o boneco de barro. Soprou nas narinas. Nos fez um homem, um ser vivente. O nosso Deus, Ele mede, a Bíblia diz, os oceanos com a concha de suas mãos. Como eu disse, conhece cada estrela pelo nome. Ele está acima de tudo e de todos. Não há outro Deus maior que o nosso Deus. Aleluia! Mas quando fala de cuidar das pessoas, em algum momento Ele tem um obstáculo que o impede. Como assim Deus tem um obstáculo que o impede? Tem. Quem é esse obstáculo? Sou eu. É você. Porque há momentos que Deus quer chegar na vida de uma pessoa e Ele quer que eu faça isso. E quem aqui já ouviu a voz de Deus assim, um negócio mexendo dentro de você, que você tinha que sair do lugar e orar por alguém? Mas eu não sou do ministério de oração, mas eu não sou nem da igreja. E tu vai se amarra, como diz o pastor Diego, senta na mão para não levantar. E aí você não vai. Um dia, contexto de um dia, ontem ou 20 anos atrás, amém? Um dia em casa orando, lá em Itaguaí, na nossa sala de oração, eu, Nanda, Pedro, não tinha o João. Eu vou arrumar um testemunho para essa pregação com você ainda, calma. É que ele fala que ele nunca está nos testemunhos. Estávamos orando e Deus ministrava, era toda segunda-feira a oração lá em casa, à noite. E aí Deus queria entregar alguma coisa, falar. E não aconteceu, não desatou. Aí Deus levantou um outro irmão e falou assim para uma irmã: se dependesse de você, olha o que Deus falou, se dependesse de você, para que essas pessoas ao saírem daqui, ao chegar naquela esquina, não fossem suas vidas ceifadas, todas elas se perderiam naquela esquina, porque você negligenciou o que eu te dei para entregar. E a irmã não conseguia mover as pernas, porque Deus tinha falado para ela entregar algo para nós ali, e ela não entregou. E só depois que ela entregou, ela conseguiu se mover e sair do lugar. Não espere Deus parar você, para que você entenda que você precisa sair do lugar. Você precisa fazer algo diferente do que está fazendo até hoje. Nós como igreja não podemos nos contentar em estar num culto sábado aqui e a igreja cheia, a igreja linda, e postar nas redes sociais, e todo mundo fala: ó que lindo, ó que poderoso, eu sinto a unção olhando a foto. Isso dá alegria no coração, mas isso não muda a vida daquele que está precisando de Jesus agora. Angústia é a agonia do coração de Deus. Angústia é profunda tristeza. Angústia é não aceitar sua miséria interior e continuar do jeito que você está. Olha só, você não pode olhar para dentro de você agora, fazendo um raio-x da sua alma e falar assim: tá bom. Não tá bom. Não dá para se conformar com o evangelho que você está vivendo. Não dá para se conformar com a vida de crente que você vem vivendo. Não dá. Angústia é não aceitar as circunstâncias ao seu redor da maneira que estão. Então você não pode aceitar. O crente medíocre que eu e você temos sido, medíocre é mediano, sabe? Mediano é tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim, tem dia que tá ruim, tem dia que tá ruim, agora tá bom, agora tá ruim, agora tá bom. Não. É entender que tem um chamado e um propósito nessa terra que nada pode te parar. Nem chuva, nem tempestade, nem perseguição, nem fome, nem espada. Nada pode te parar.
E quando eu falo nada pode parar, eu não estou falando que essas coisas não vão vir sobre a sua vida. Vai vir, e vai vir chumbo grosso, irmão. Mas tu tem que seguir adiante. Olha só, querido. No reino dos céus teremos paz, amém ou não amém? Só que a gente está na terra, e aqui a chapa é quente, é treta todo dia. E nós temos que ser crentes de verdade a partir de hoje. Porque o mundo está preparado para destruir a igreja. Pastor, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Contra a igreja do Senhor? Nunca. Mas contra o crente medíocre? Sempre. É culto de aniversário, amém? Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse século ou com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Não conformar é não tomar forma de, é não ser igual ao mundo. Se o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Roma, não seja igual ao mundo, é porque a igreja de Roma era igual a quem? Ao mundo. Se eu falo não põe o dedo na tomada, menina, porque o menino vai botar o dedo na tomada. Se o apóstolo Paulo falou para a igreja, não seja igual ao mundo, é porque a igreja de Roma parecia com o mundo. Nós temos nos apaixonado pelas coisas do mundo e temos abandonado aquele que é o pai da igreja, aquele que é o Senhor da igreja, aquele que é o noivo da igreja. E o noivo da igreja está procurando a noiva adornada, mas ela está se envolvendo, se prostituindo com o mundo. Então, se você se contenta com a vida que vem vivendo, esse crente que aí que você é, se você se contenta com isso, se você se contenta com o seu modo de ser igreja, se você se contenta com a sua família se perdendo, hoje pela tarde, quando eu fui ao banho, eu liguei a televisão, porque eu gosto de ligar a televisão e sair de frente à televisão. Só eu que faço isso. Eu ligo a televisão e saio de frente à televisão. Fui pro banho. E aí tava num canal lá de show de calouros. E aí começou um jovem cantar muito bem, mas cantando uma música que não adorava o Senhor. O Espírito Santo falou assim: você vai deixar isso dentro da sua casa? Porque eu sou crente, pastor. Eu não canto música do mundo e nem nada. Mas você deixa aquela música na sua casa? Eu tô falando que Deus falou comigo. Chamei o João lá no meio. João, vem cá, não foi, Joãozinho? O que foi? Bota lá no YouTube, bota as músicas do cantor tal lá pra gente ouvir. Porque na minha casa tem que ter adoração ao Senhor 24 horas. Eu não sei se você viu nas redes sociais que foi um padre, ele pegou e projetou assim no telão da igreja dele lá, da paróquia, a menina do samba, daquele jeitão. Aí o pessoal: meu Deus, desconjuro. Aí vocês estão assustados por quê? Você deixa isso na sua casa todo dia? Por que aqui na igreja não pode? Você está contente com a tua família indo para o inferno e você não fazer nada? Eu não estou pregando aqui que você tem que ser um beato, uma beata da igreja. Você tem que entender que a sua família está se perdendo. E se a sua família está se perdendo, você não faz nada, não se preocupa com isso, você precisa de um batismo nas águas da angústia. Se você está feliz porque o seu ministério está fluindo, gente, vamos analisar. Ana Lúcia, Jax e Bia que chegaram comigo. Ana Lúcia, quem mais? Soninha. Quem mais, Nanda? Me ajuda, que estava aqui. Danilo era pequenininho, agora estava aqui. O Danilo, Tamires e Mário. Quem mais da época? Dona Sônia. Quem mais é daquela época que a gente chegou? Marcelo. Quem fez assim? Eu vi alguém fazendo assim. Cauãzinho. Não, na época que eu cheguei, quando eu cheguei a senhora não estava. Irmã Gracinha estava aqui antes de eu chegar. Estou aqui há 7 anos. Essas são as pessoas da igreja que estão na igreja hoje, que estavam aqui quando nós chegamos. Tinham umas 12 pessoas. Aí a gente faz uma foto bonita aqui agora assim, ó. Vocês acham que eu não fico feliz?
em ver as irmãs cantando, ver crianças aqui que nem tinham nascido quando a gente chegou, lembra, Jackson? E a gente viu o nascimento dessas crianças e hoje estão dançando. Ver o Ministério de Louvor trabalhando, essas meninas servindo ao Senhor, a mídia trabalhando, todo mundo servindo, e o diabo fala assim: obra da sua mão, hein, pastor? Está arrebentando. Oséias, outros pastores olharam e falaram assim: o que você está fazendo lá que eu quero fazer aqui também? Tu começa a pensar: eu sou o cara. Quando eu penso eu sou o cara, eu estou pronto para cair igual Lúcifer caiu do céu. Aí nessa hora eu tenho que correr e me esconder aqui atrás e falar: me mata, mata a minha carne, me pendura nessa cruz, crava minhas mãos ali, crava meus pés ali. Eu não sou digno disso. Então, se eu e você estamos contentes com o fluir do nosso ministério, mas não nos preocupamos com os drogados, dependentes químicos, família destruída, crianças desamparadas, mulheres violentadas e agredidas, violência de todo tipo, a igreja está precisando de um mergulho nas águas da angústia. Se tá bom, não tá bom. Se minha vida está em paz, não tá bom. Por quê? Porque John Wesley, fundador do movimento metodista, ele disse isso lá no seu diário. Um dia ele estava na casa dele e ele orava assim: Senhor, há 3 dias que o inferno não se levanta contra mim. Tem 3 dias que eu não tenho perseguição, que ninguém fala mal de mim, que ninguém me agride, que ninguém me ataca. Tem 3 dias que eu estou na bênção, na paz. Aí a gente vai falar assim: glória a Deus, que Jeová está protegendo. E aí ele continua a oração: eu pequei, Senhor, eu pequei, eu estou em pecado, me revela, fala comigo. Por quê? Porque o homem de Deus, mergulhado na angústia, ele já entendeu que não dá para caminhar nessa terra sendo luz, sem receber pedradas das trevas. Então, se a tua vida está muito boa, começa a virar crente de verdade, mergulha nas águas da angústia. No diário dele ele continua: então ele saiu, montou no cavalo dele, foi pela rua, voou uma pedra de trás de uma cerca viva, uma cerca de planta. A pedra bateu na testa dele, ele caiu, começou a sangrar, e ele levantou a mão para o Senhor e falou: obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda responde as minhas orações. Eu quero ver você glorificar e agradecer a Deus quando a pedrada começar a acertar você. Irmãos, não estou falando que a igreja não tem que ser, o templo, né, o ambiente não tem que ser um lugar confortável. Tu está no ar-condicionado. Nós estamos com um projeto de expansão, de fazer dependências para as crianças, igreja da criança, um projeto bacana para acolher as pessoas. Mas isso não é ser igreja. Porque a gente pode fazer tudo isso e ainda assim não está cuidando de gente. Se para cuidar de gente eu precisar abrir mão de tudo isso, eu abro mão de tudo isso, porque eu fui chamado para cuidar de gente. Quem recebeu o batismo na angústia de Deus não consegue olhar para essas misérias e em si, na sua casa, no mundo ao seu redor, e ficar indiferente, como se nada tivesse acontecendo, sabe? Você passa na rua e vê uma criança vasculhando lixo para comer. Isso não dói em você? Outro dia eu saí da igreja, fui fazer um lanche com a minha família. Acho que foi um domingo à noite. Que domingo, irmãos, deixa eu já aproveitar. Domingo é ruim de fazer comida lá em casa, é correria. Quiser chamar para jantar, tamo aí. Pagar um lanche, uma pizza, tamo aí. A gente saiu para fazer um lanche, paramos na lanchonete dessa mais famosa do mundo, que tem em todo lugar do mundo. Paramos numa dela, sentamos. E de repente chegou uma criança. E a nossa mesa estava farta. E a criança pedindo dinheiro para comprar um sanduíche. Todas maltrapilhas, toda suja. Aí nós botamos a criança sentada do nosso lado. Compartilhamos. Ele sentou do lado do Joãozinho. Compartilhamos o nosso lanche. Ele comeu ali. E ele comeu aquele sanduíche numa velocidade que assustou. Estava faminto. Não dava para passar do lado de uma criança mexendo na lixeira e não fazer nada. Um dia eu estava vindo da faculdade. E olha, faculdade então, estou falando de bocado de ano. Era no Flamengo, eu vinha do metrô, saía ali
na estação Presidente Vargas, eu ia pegar a van, só que a última van já tinha saído, então eu saí correndo, fui para a Central do Brasil pegar o ônibus. Ao pensar na Central do Brasil, tinha uma família deitada ao relento, um bebezinho enrolado nos panos sujos. E quando eu olhei, estavam debaixo de uma placa escrita assim: Central do Brasil. O Espírito Santo falou assim: o Brasil está vivendo na miséria. O que você vai fazer a respeito? Não sei se a Ana vai lembrar, mas aquele dia eu cheguei em casa, eu deitei, eu chorei a noite inteira por causa daquela criança. Só que depois passou e eu segui minha vida, irmãos. Não dá para seguir a vida sabendo que tem pessoas como nós padecendo aí fora e a gente não fazer nada. Neemias, enquanto ele não conseguiu voltar para a terra onde ele estava, de onde ele era, depois que ele falou com o rei falou: por que você está triste? Ele foi e contou o que tinha acontecido, e ele pediu, o rei falou assim: então você me libera quantos dias? Ele falou: tantos dias. O rei olhou para a rainha tipo assim, eu falei isso da outra vez aqui, o texto fala assim: a rainha estava do lado do rei quando Neemias falou isso, e aí só fala isso. E a Bíblia continua falando: e o rei foi e o abençoou por conforme os dias que Neemias havia pedido. Se Deus falou na Bíblia que a rainha estava do lado do rei, é tipo assim: eu estou aqui e vem alguém conversar alguma coisa comigo, a Nanda está do meu lado e eu já estou pronto para dar uma direção, mas eu olho para ela. Quando eu olho para ela, ela... Sabe aquele sinal que a mulher faz que só o homem conhece? Então, se você não está ouvindo a voz de Deus, homem, ouça a voz da sua esposa. Isso é outra pregação, mas fica com ela aí. E aí liberou, e Neemias então recebeu a autorização do rei para seguir de volta para lá, para Jerusalém, para ajudar. E o rei ainda deu algumas pessoas para acompanhar. O rei ainda deu cartas para eles levar para os outros governadores, carta para o governador da floresta, para da madeira, carta para passar pela terra dos outros povos, para chegar lá em Judá e Jerusalém. E aí ele chegou lá e começou então a olhar a miséria que o povo estava. Querido, quem recebeu o batismo da angústia de Deus não consegue olhar para a miséria do povo e ficar da maneira, da forma que está, e continuar vivendo a vida da forma que vem vivendo. Então olha só, isso foi só a introdução, amém ou não amém? Brincadeira. Por que Deus chamou Neemias e não está chamando você? Por que Deus falou com Neemias e não está falando com você disso? Por que você não sente a angústia do coração de Deus como Neemias sentiu? Porque de repente você não é como Neemias era, um homem de oração. Neemias, quando ele tomou conhecimento, ele começou a orar e falar com Deus. E quando começou a orar e falar com Deus, ele entrou na presença de Deus. Ao entrar na presença de Deus, Deus compartilhou a dor do coração dele com Neemias. Então, se você não está entendendo o que o pastor está pregando, se você até queria entender, se você até queria sentir e não está sentindo, abre a tua boca e começa a orar. Fala: Deus, eu quero sentir, eu quero entender, eu quero que meu coração seja mudado, eu quero sofrer a sua dor, Deus, eu quero ser parecido contigo, eu não quero só as suas bênçãos, eu quero o seu coração, eu quero entender o teu coração, eu quero viver para mim o que está no seu coração. Me batiza nas águas da angústia, Deus. Neemias orava dia e noite. Gente, Neemias estava de boa. Neemias era o copeiro do rei. Ele era aquele que experimentava tudo primeiro antes de dar para o rei. Ele comia do bom e do melhor, gente. Ele comia a comida do rei antes do rei. Olha que top. É igual estar na churrasqueira e fazer aquela picanha, o primeiro corte, aquele maravilhoso. Deixa eu ver se está bom, é teu. Ele estava tudo bem com ele. O rei o conhecia tanto feliz que quando ele estava triste, o rei logo identificou. Por quê? Porque quando ele vivia aquela vida dele sem conhecer todo o povo, ele não tinha motivo para estar triste. Ele não tinha motivo para andar angustiado. Então Deus falou com ele porque ele era um homem de oração. Ele estava em boa situação, ele era copeiro do rei, ele tinha uma vida boa, estável, farta. Mas por ser um homem de oração, ele recebeu o batismo da angústia e não pôde ficar na condição de satisfação, alegria e sossego, enquanto o seu povo estava perecendo e a cidade de Deus estava humilhada. Ei, não dá para se contentar com o evangelho que a gente vem vivendo.
mais do que nunca a igreja precisa se posicionar nessa terra. Então começa a largar as coisas que está te arrancando da presença do Senhor, sabe? Aquela coisa, aquele negócio, aquelas algemas que você mesmo colocou, e você sabe onde está a chave, só não abre porque é bom estar ali preso naquela condição, porque você fala assim, estou aqui preso, não posso ir. Ei, lá que você é hipócrita, você sabe onde está a chave, se liberta. Se liberta. Filipenses capítulo 2, dos versículos 1 ao 8. Eu vou ler aqui só para adiantar mais adiante. Versículo 5 fala assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe como se chama isso na teologia? Kenosis. Esse ato de Jesus, de Deus, não achar agradável estar naquela condição e ver o seu povo sofrendo, então ele se auto-esvazia, esvaziou-se a si mesmo, se humilhou, assumindo a forma de um servo. Ele veio e nasceu como homem da Virgem Maria, e se humilhou, fez o maior dos servos, e morreu na pior condição de morte que existia na época de Cristo, para salvar a mim e a você. Ele, como Deus, poderia falar assim: Satanás, tira a mão daí, vou recolher meu povo aqui, e eles vão ficar de boa comigo aqui, sim ou não? Podia. Mas se ele fizesse isso, ele não seria Deus. Que Deus é aquele que se entrega pelos seus. Pai é aquele que assume a bronca dos filhos. Ele exorta os filhos, ele disciplina o filho, mas assume a responsabilidade do erro do filho. Jesus veio aqui assumir a nossa responsabilidade de pecador, se fez pecador em nosso lugar. Então, se o Deus que eu digo servir fez isso, por que eu não faço? Esvaziar, sair da condição de pastor Ricardo, de mulher de oração, de homem de palavra, de ministro de dança, de professor de escola dominical. Gente, o professor de escola dominical que não chora pelo seu aluno que está se perdendo, precisa de um batismo de angústia. Não dá para se conformar com as coisas do jeito que estão. Jesus então ele veio, e lá no Getsemane, no capítulo 22 de Lucas, diz que ele suou sangue. Ele orava. Pedro já tinha dormido com os amigos dele, e ele orava. E aí a tensão veio, o estresse veio, a angústia veio, e ele começou a suar sangue. A ciência explica o suar sangue que acontece na vida de todas as pessoas como hematidrose. O que é hematidrose? Qualquer pessoa submetida a um estresse, a uma fadiga física, a uma angústia profunda, ele começa a se desesperar, a chorar, e começam a romper vasos sanguíneos debaixo da sua pele, e sai pelos poros, por onde saem os fios capilares, e aí parece que a pessoa está suando sangue. Isso a ciência chama hematidrose. Pessoas angustiadas, profundamente estressadas, cheias de ansiedade, passam por esse processo. Então Jesus suou sangue. Ei, tu está suando sangue por quem? Se no primeiro momento, quando você resolve ser um crente de verdade, começam a vir as primeiras perseguições, você larga tudo e quer abandonar teu chamado, abandonar teu ministério, porque a prova está grande. Prova grande é morrer na cruz, querido. Você não está lá. A angústia nos faz sair da zona de conforto, nos lança ao cumprimento do nosso chamado, ao ponto de morrer por ele. Jesus morreu por esse propósito. Você tem que estar disposto a morrer por esse propósito. Então, querido, o que você está fazendo com a sua vida? Feche seus olhos aí. Olha para você. Se identifica como seu nome. Eu sou Ricardo. Eu nasci na casa do Zé Carlos da Miraci. Eu tive tal e tal educação, formação. Eu fui chamado por Deus. Eu tenho esse ministério. Eu estou fazendo isso aqui para o Senhor. Comece a analisar e falar assim: o que eu estou fazendo da minha vida?
Ah, pastor, eu estou fazendo a faculdade, que eu quero dar um futuro melhor para minha família. Não está errado, não é pecado. Mas você só será realmente feliz, completo, realizado no cumprimento do seu chamado. Só que seu chamado, para ser cumprido de forma genuína, ele deve ser motivado pela angústia. Então, se você não sente dor, a dor de Deus, quando vê uma criança dormindo na rua, pegando comida na lixeira, se você não sente a agonia de Deus ao ver um dependente químico na rua perecendo, andando igual um morto-vivo, aí tu fala: ih, os cracudos, os cracudos, os cracudos, os cracudos, ih, os cracudos ali, os cracudos. Ei, os cracudos é carne e sangue como você, é da nossa raça, são nossos irmãos, dominados pelo vício da droga, e você fala os cracudos. E Satanás ri de nós e fala: tá vendo, Deus? Olha lá, ó. Ele não tem dó, ele não tem angústia, eles são os cracudos, como se fosse uma classe inferior. Ei, querida, aquelas pessoas estão possessas na mão do inimigo. O que nós temos feito? Você ouve o seu vizinho agredindo a sua esposa. Você tem conhecimento de crianças sendo violentadas, você não faz nada, não intervém. Não tem nada a ver com isso. Quem não tem nada a ver com isso, querido? Ou você é sal da terra e luz do mundo, ou você já está no inferno, não tem meio termo. Ou você se incomoda com as trevas, ou você se conforma com elas. Ou seja, você é igual a ela, você tem a forma dela, e por isso não sente dor. Chega disso! Neemias se desesperou, Neemias se angustiou, ele foi mergulhado nas águas da angústia, e por isso se colocou como pai daquela nação. E é por isso da angústia a paternidade, porque aqueles que são batizados nas águas da angústia se posicionam para fazer algo diferente e assumem a responsabilidade daquelas pessoas como um pai, como uma mãe. Fique em pé no seu lugar.